para esse primeiro projeto que tivemos da senha C, foi muito interessante. A gente tinha que criar um código, o nome do programa é senha C, a gente tinha que criar um código na linguagem C que imitasse, usasse a mesma lógica de um joguinho chamado The Password Game na internet. Então, o jogo não é fácil explicar. Então, o próprio código que a gente criou, eu vou dar play, e ele pede para você digitar uma senha qualquer. Digitando, ele fala que essa senha precisa ter pelo menos 5 caracteres e você acertou. E o que está errado é que ela precisa incluir um número. Então você continua e inclui um número. Quando você inclui, ela dá outra regra e isso vai sendo recursivo. Toda vez que você digita uma regra, ela passa outra. Então, e se, por exemplo, digitar senha 5, incluir a letra maiúscula, mas esquecer um número, ele volta. Então, todos os critérios têm que corresponder para a senha ir passando. Então, segue assim, ele pede uma letra maiúscula agora, senha 5, a letra maiúscula, um caractere especial. A gente pode escrever dessa forma que ele pede agora que deve incluir, assim, para incluir dígitos que somados sejam 25. Então, nem mais nem menos, o total deles tem que ser 25. Então, senha, essa é a forma que a gente tinha feito. Senha 5 vezes 10 pode 881. Total de ser 25. Agora ela pede um número romano. Então, senha 8881 e o número romano. Número romano. E passou. Agora a gente só copia essa senha aqui. Tem que ficar digitando ela toda vez. Então, ela pede agora o número 58. Assim precisa incluir o número 58. Enquanto aqui em cima, os dígitos somados deles sejam 25, ou seja, ele conta cada número, e o número 25, o programa identifica como o número 25, não como 25. Essa regra aqui vai verificar dois números que um ao lado do outro, consecutivos, sejam 58, deem o número total de 58. Então tem que realmente fazer isso aqui. 5, 8. E não pode esquecer que tem que somar o total da senha de 25. Então, 5 mais 8, 13. 13 com os 8, 21. É isso? 3 com 8, 21. Com 4. O que tinha? O número romano, né? Então, por isso a gente teve o 58, deu 25. Ele acusou mais uma regra, que assim é preciso incluir o nome de um mês em maiúsculo. Então vou dar Ctrl Shift. Vou copiar essa senha aqui de novo. Essa é a parte mais chatinha de estar explicando o código, é tipo sempre ter que reescrever a senha. Talvez uma implementação para melhorar isso seria bom. Uma implementação que mostra a senha, que a senha reaparecesse na linha de comando. Mas para o início é bom. Então agora o mês em maiúsculo, pode colocar abril. Ele pede um símbolo matemático. Então, abril no símbolo matemático menos. E ele fala que a senha a senha não contém sequência de caracteres repetidos. No nosso caso isso é falso, tem 8 e 8 ali. Então a gente pode colocar 4, 8, abril, número romano, símbolo negativo. Bom, então assim está correta, você ganhou. E esse é o fim do código. Abrindo ele, a gente vê uma main que vai onde vai rodar todo o processo do código. De forma simples, aqui também são as bibliotecas definidas. O máximo das regras que foi 10, então não passa disso. O máximo do tamanho de um que a gente usou ao longo do código. Você vê esse max tamanho sendo usado. A gente na senha, assim não pode ser mais de 100. E um código para mostrar colorido. A gente viu que tinha várias cores, inclusive no final. Tinha o correto, o errado. Para isso a gente usou um código de cores do próprio C. O cabeçalho das funções, a main entrando. E ele vai definindo o número aleatório para uma das funções. Primeiro aqui em cima para não dar nenhum erro.
Eu usei um ponteiro para dar as descrições que vão aparecendo, para ficar mais organizado mesmo, legibilidade. Um deles está vazio, porque como eu peço esse número aleatório do usuário, eu tenho que depois colocar esse número aleatório no programa. E aqui tem que estar vazio. Parece que a gente usou esse códigozinho que, como comentado, coloca a variável número, que a gente pediu lá em cima, número aleatório, dentro do ponteiro de descrições. Isso foi só um truquezinho para poder ter esse número aleatório que o programa gera e o usuário tem que digitar. De resto, o programa é simples, use senhas corretas. Então ele define uma variável senhas corretas sendo igual a zero. E enquanto essa variável foi igual a zero, é porque o usuário está errando a primeira senha. Quando ele acerta, a primeira senha é só mais um. E ele vai fazer esse código até chegar no final, até senhas corretas ser igual a 9. Se for igual a 9, todas as senhas passaram. E porque ele digita no começo, int e senhas corretas, o programa está sempre definindo a variável senhas correta para zero. Sempre que dá um erro, ele volta, define a zero e vai testando regra por regra. Assim ele testa sempre todas as regras, nenhuma é ignorada. Essa foi a recursividade que a gente usou, o modo de while. Ele vai testando. Se o número permaneceu zero, está errado. Se somou 1, e se somar 1 acontece na função, por isso que a gente passa o endereço de senhas corretas. Se somar 1 acontece, você acertou. E ele chama a próxima regra. A próxima regra vem, soma mais 1. Se continuou mesmo, errou. Se somou mais 1, foi igual a 2. A regra acertou, próxima regra. Então esse foi o sistema que a gente usou. E quando acabou o string copy, passou o status da password para correto. O while já não é mais verdadeiro. E a gente liberou a memória que foi usada lá nas descrições lá em cima, na 6, para conseguir alocar o valor do número aleatório. E de resto tem as regras, verifica se a senha tem pelo menos 5 caracteres, com string len, ver se ela inclui pelo menos um número, isDigit da biblioteca, a gente usou aqui muitas bibliotecas, né? Isupper se tem um número maiúsculo, um for que passa por toda a senha, vê se tem um número maiúsculo, se tiver um só, ele vai no contador, como a gente disse, né? Adiciona mais um e quebra o programa. Aqui a gente tem a regra 4, que verifica se a senha tem um caráter especial. A gente usou, se não for um número, não for um dígito, nem for uma letra, então é um caractere especial. Se a soma dos dígitos da senha é igual a 25, isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente está falando de dois números e como que eu verifico isso, né? Não é um número só. Tem que verificar uma posição na senha que corresponda a dois números. Então ficou bem mais complicado. Mas convertendo o caractere numérico para o seu valor numérico real deu certo. Esse deu. Não confundi mesmo. Essa não foi difícil. Esse em si não foi complicado, na verdade, que era um número só, né? Essa aqui foi mais tranquila. Se a soma de todos dava 25, foi mais fácil. Definir uma variável sum, quando não foi igual a 25 é porque deu bom. O difícil, o número do romano, que também foi tranquilo, que assim, inclui o número aleatório que foi a complicado. É do número 11 ao 99. Aí sim, são dois números e eu verifico uma posição da senha. Essa foi difícil, mas usando essa funçãozinha deu para fazer, né? Então, puxa um char número aleatório, que são os dois números que o usuário digitou lá em cima, mais como é que fala? O numérico barra zero que tem, numérico zero final, e passa o número aleatório que foi digitado para dentro desse char que a gente criou e verifica se a senha corresponde a esse char. Se isso não for null, adiciona o contador. A sorte foi ter essa função pronta. Verifica se a senha possui o nome do mês em maiúsculo, se o mês está em maiúsculo. Se a senha possui pelo menos um símbolo matemático, foi tranquilo também. De novo, só usando função string char. E a regra 10 para ver se tem sequência.
Então, verifica a posição atual com a subsequente. Se elas forem igual, sequência true, break. Não precisa verificar mais nada, tem uma sequência. Tá errado. Se tudo isso passar, não tiver nenhuma, não tem sequência, você incrementa o contador. Esse foi o código da senha. Ficou bem legal. Foi bem legal fazer esse programinha. A gente ter outras formas aí mais fáceis, né? Mais organizadas. Principalmente na parte do main. A única parte que eu melhorar seria essa. Seria uma recursividade de funções. Cada função chama a outra, né? Então a regra 1 passou, chama a regra 2. Regra 2, regra 3. 3 passou, chama 4. E assim isso aqui não teria todos esses ifs. Teria na verdade só uma regra 1. E acabou o programa, né? Já estaria pronto com um finalzinho. Seria uma forma mais rápida de fazer o programinha. Mais bonita, quer dizer. Um pouco mais complexa, só que mais bonita. E foi isso.